Olá, boa noite. Está no ar um Que a Mais. Me diz, o que te aperta o peito e você finge que não dói? Já parou para pensar nisso? O meu convidado hoje, ele tem uma história de mais de 3 décadas. Ele é autor, ele é palestrante, mas mais do que isso, ele compreende o ser humano. Ele compreende a natureza humana, ele compreende mais profundamente até as leis do universo. E nesse papo de hoje, eu quero que ele me ajude a te responder o que aperta o peito e a gente finge que não dói. César Romão tem várias formações, é jornalista, é advogado, e ele não parou nem um minuto de estudar, de se atualizar, ele está em constante evolução, e ele é o exemplo de que quando a gente acredita com todo o nosso coração, a gente alcança o nosso sonho, o nosso objetivo. No começo da sua carreira, quando ele começou a escrever, ele teve alguns nãos, mas ele não desistiu. E quando ele recebe o seu primeiro sim, ali começa uma jornada de sucesso em que ele transforma vidas ao longo de décadas, seja nos palcos onde ele faz as suas palestras ou nos bastidores conversando com as pessoas. César, é um prazer enorme te receber. Obrigado, Lu. Muito obrigado por estar aqui com você. Você que tanto doou a nossa televisão brasileira, né? Uma personalidade da nossa TV. Muito obrigado pelo seu convite. César, para quem está em casa, conta um pouquinho como que foi, porque você chegou a publicar 2 livros e você não teve o retorno que todo mundo espera quando lança uma obra. Como que você fez para se manter nesse caminho e não dar ouvidos para as pessoas à sua volta que tentavam de alguma forma te fazer desistir e recalcular a rota? Não faltam pessoas, né, que querem nos ensinar um caminho que elas nunca trilharam. Na realidade, foram 3 livros. Eu escrevi 3 livros que foram um tremendo fracasso. E eu acabei um dia recebendo uma proposta do meu editor, ele me chamou e me ofereceu os livros a peso de papel. E eu comprei os livros, levei para minha casa, coloquei no meu escritório e lá ficaram. Os amigos iam muito lá e diziam: Romão, para de escrever. Olha isso. Você é um fracasso, você escreve. Você mesmo põe os livros aqui na sua casa. Esquece isso, vai fazer outra coisa. E eu respondi assim: Lu, eu não sou um fracasso, eu já sou um sucesso. Eu sou o único escritor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca, escritos por ele mesmo. Ninguém mais tem. Até hoje não existe, né? Então, aí vem um 4º livro, A Semente de Deus, a década de 91. A Semente de Deus, quando saiu, nunca mais parou de vender, tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. O que nós temos que entender na busca da nossa carreira é assim: o que os outros pensam sobre você e sobre a sua carreira é problema deles, não é seu. Você tem que ser uma pessoa dedicada àquilo que você acredita. Todo sonhador é um louco, todo sonho é uma loucura. Mas quando o sonho se realiza, o sonhador se torna sábio e o sonho sabedoria. Eu vejo muitas pessoas abandonando os seus sonhos e ficando escravas de criptas, né? Aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de ser mãe, aqui jaz o meu sonho... E aí vai, depois ficam passeando por essas criptas, aí o tempo passa. O foco naquilo que você acredita é muito importante, porque a crença, ela é uma matéria pragmática que nós emanamos energia através dela. Então, toda a energia que você emana com a sua crença, você está construindo algo com essa energia, esse algo que você deseja. E eu tinha esse desejo, né, de ser escritor. E um desejo desse com 3 fracassos, qualquer pessoa teria desistido, como muitos já desistiram.
Então, é muito importante que as pessoas entendam que a sua paixão pelo seu sonho, ela cria uma energia em torno daquilo que você acredita. Mas durante esse processo, você precisava se manter. Qual foi a sua primeira formação e seu primeiro trabalho antes do trabalho como escritor dar certo? Olha, eu fiz muitas coisas. Nessa época, eu tinha uma empresa, né? Essa empresa teve muito êxito durante toda a trajetória dela, mas o meu sonho continuava ali. Nada impedia que eu me tornasse autor, né? Então, é muito importante que as pessoas também entendam o seguinte: vai realizar o seu sonho? Eu tenho certeza que você vai, mas você tem que ter o que eu chamo de um botequim. O que é um botequim? Algo que te dê o seu dia a dia, até o seu sonho se realizar. É muito importante isso. Eu recebo muita gente querendo ser palestrante, e a pessoa às vezes fala para mim: eu vou deixar meu emprego, e você não faça isso. Você tem que ter uma estabilidade, você tem que ter algo que você possa usar no seu dia a dia. E vai construindo o teu objetivo. Qual a dica que você dá para quem está trabalhando com uma coisa que não é o sonho dela? Ela tem um sonho de fazer uma outra coisa, mas no final ela já viu tão engolida, se viu tão engolida por aquela rotina, então ela já tem os compromissos, né, porque o nosso público são mulheres maduras, então assim, ela já está com filho, ela já tem marido, e ela fala, cara, não vou conseguir fazer a transição. A melhor coisa é eu ficar aqui quieta e aceitar que é esse mesmo meu destino e não vai ter como. Lu, quando nós aceitamos o destino do mundo, o mundo jamais vai nos dar o destino que nós queremos. Ele vai te dar alguma coisa que está na prateleira dele. A aceitação é muito perigosa, porque ela te faz usufruir do destino das prateleiras, que não é o seu. Todos nós temos uma missão, todos nós temos algo especial, porque nós somos filhos do universo. Se fizer uma análise química do ser humano, a gente é pó de estrela. Uhum. Os nossos componentes, né, são pó de estrela. Nós somos filhos desse universo. E o universo não quer ver ninguém triste. O universo não quer ver ninguém em dificuldade. Mas muitas vezes a gente mesmo é o grande problema da nossa vida. A pessoa se torna o grande problema da vida dela. Não é nem ninguém, é ela mesma. Foge um pouquinho dessa história da aceitação, que isso não é bom, porque você está aceitando algo que não é compatível com a sua existência. Você tem que trabalhar por aquilo que você acredita. Qual o risco para uma pessoa que ela passou a vida inteira dela e ela ficou só no e se? Né? Ela vive mais no passado do que no presente. E se eu tivesse feito tal curso? E se eu tivesse falado com tal pessoa? E se eu tivesse tido coragem? O ser é um termo lacônico, né? Quando os bárbaros chegaram à linha da Lacônia, eles mandaram um recado ao rei da Lacônia. Falaram: se você não abandonar a cidade, nós vamos invadir e vamos queimar. Se você não abrir os portões, nós vamos matar as crianças, as mulheres. E aí o rei da Lacônia responde assim: se eu vou ficar aqui. Essa é uma lamentação, né? É um lamúrio que infelizmente existe muito. Veja, o futuro não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível no mundo. Veja que esse ser, ele vai sempre no passado, quando deveria ser o contrário. Você devia estar fazendo planos com quem eu vou conversar agora para tentar resolver isso. Já foi, não tem como. Nenhum homem, como dizia Heráclito, pisa no mesmo rio duas vezes. Quando você pisou no rio, enquanto seu pé afunda, já é outro rio, já é outra água, já é outro momento. Então é muito importante que a gente abandone essas cargas do passado
e fique avaliando onde você errou, se você tivesse feito diferente, né? Eu posso me perguntar assim, e se eu tivesse escrito logo de cara um livro que fizesse sucesso? Mas não foi assim. Mas eu não carrego isso como dor. A gente tem que carregar como lição. Talvez esse seja o grande problema, Lu Barsotti. As pessoas carregam como dor e não como lição. A pessoa que ela tá com o peito cheio dessa dor, geralmente ela vai buscar na fé consolo. E muitas vezes ela se perde entre a fé consoladora de acreditar em algo maior para uma fé cega em que ela fala: não, eu vou pedir para um ser superior e ele vai me dar e eu vou ficar aqui esperando. Qual que é a linha tênue entre a confiança no universo, nesse ser que vai te ajudar, vai te impulsionar, e a ignorância de parar de se mexer achando que vai chegar na mão sem esforço? Esperança vem do latim esperanto, né? Quer dizer, é você não fazer nada. É um grande perigo isso. O brasileiro fala muito isso, né? Eu tenho esperança, eu tenho... enquanto você espera, você não faz nada, né? É um momento de paralisação na sua vida. Em relação à fé, o que eu vejo hoje? As pessoas vão buscar uma fé em algum lugar que, na realidade, não é uma fé. Ela quer que aquele local resolva o problema dela. Se não resolver, ela troca de crença. Ela vai para outro lugar. Então, é mais uma permuta entre o seu problema e a solução dele, né, do que propriamente fé. A fé é o telefone de Deus. A fé é o telefone do universo. É com ela que você fala com o universo. Existe uma dimensão chamada Akasra. A Akasra seria a memória do universo. O sentimento de fé aciona, te leva para essa memória do universo. E você recebe a resposta que você precisa. Mas as pessoas estão num lamento tão grande, em função das suas adversidades, que elas não conseguem atravessar. Então, quando você chegar num momento de fé, onde você tem esse sentimento, não pela solução do seu problema, mas pela iluminação de você encontrar uma saída. E isso é feito através da nossa intuição. A intuição, ela funciona assim. Tudo que você viveu fica numa caixinha aí no seu cérebro. Guardadinho lá. Coisas até que você esqueceu. Quando você tem uma fé verdadeira e tem um problema, o seu cérebro vai lá nessa caixinha e fala: nossa, ela viveu isso, ele passou por isso, eu acho que eu vou sugerir essa saída aqui. E aí as pessoas falam: teve um insight? Não, não teve, já estava na caixinha. A sua intuição é que funcionou porque você acionou essa força de fé, né? Ter fé não é ficar de joelhos, pagar promessas. Pra você ter uma ideia, outro dia eu vi uma coisa muito interessante. Eu fui fazer um caminho de fé e encontrei um peregrino pagador de promessa dos outros. Então, ele me contou que ele recebe, ele mostrou a mala, as coisas, né? Ele recebe das pessoas para cumprir promessa de levar objetos a determinados lugares. É aquela história assim: ora por mim. Não, você tem que ter esse poder. É claro, boas energias das pessoas sempre é algo maravilhoso. Mas nós temos que ter essa consciência de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que pensamos. E a fé não é você só ir no local, né? A fé é um exercício de bondade, de generosidade, de compaixão, de gentileza. Então, se você reunir esses exercícios, daqui a pouquinho você está conversando com Deus, está conversando com o universo. A gente não fala com Deus, a gente fala com o universo, né? O universo é que tem essa sinergia toda. Agora você faz uma avaliação hoje. Vamos lá. Gentileza
e compaixão. O mundo está gentil hoje, Lu? O mundo tem compaixão hoje? Não. Né? Começa por aí, ó, 2 coisas simples. Como é que eu melhoro a minha fé? Bom, seja gentil e tenha compaixão. Ah, mas ninguém é gentil, ninguém tem compaixão. O que é a compaixão? Porque a gente sabe também, fala, mas a compaixão é quando você sente o problema do outro, e esse problema te toca, e você tem compaixão e auxilia numa solução ou naquilo que você puder, né? Então, para que você se realize, tem alguns exercícios que você precisa fazer no dia a dia. Paciência é um deles. As pessoas estão pacientes Não hoje? tem mais paciência, todo mundo ansioso. Vamos lá, paciência, compaixão, gentileza, bondade. Começa por aí, vai. 4 só. Escreve aí e veja se você está praticando esses 4 exercícios, esses 4 comportamentos. Romão, precisa todos? Precisa. Senão você não entra na vibração da fé verdadeira. Eu tenho uma teoria que as pessoas não conseguem, porque assim, Jesus ensinou, né? Amai o próximo como a ti mesmo. E as pessoas, elas lutam para amar o próximo, mas a partir do ponto central que é ela mesma, em que ela não sabe como se amar. Se ela não sabe se amar, como que ela vai amar o outro? Se ela não sabe ser gentil com ela mesma, como que ela vai ser gentil com o outro? Se ela não sabe ser boa com ela, porque você ser bom é diferente de ser bonzinho, como que ela vai ser bom com o outro? Diante de toda a sua experiência, das palestras, das suas vivências, você conseguiria traduzir isso para as pessoas, de como seria esse amor próprio, de como seria essa bondade, esse acolhimento? Bem, primeiro, tudo começa em você e termina em você. Você nasceu ali, sozinho, sozinha, vai partir sozinho, sozinho. E você não é tão importante quanto você acredita. Você tem uma ideia, um saco de supermercado vive mais do que você. A nossa idade média é 80 anos, mais ou menos, né? Um saco de supermercado dura 700 anos. Se eu jogar você no mar, você dura 3 dias. Se eu jogar um saquinho plástico, ele fica lá por 700 anos. O que as pessoas precisam equilibrar é o alto senso de valorização que elas têm sobre elas. Então, elas se acham. E aí perde a humildade. Humildade vem do grego humus, que significa fertilizar o espaço de vida que você ocupa, fertilizar a terra. A grande pergunta a grande resposta para a sua questão, Lu, é assim: você está fertilizando o espaço de vida que você ocupa? Que bem você está fazendo? Que generosidade você está fazendo? Que gentileza você está fazendo? Quando nós nos doamos, é que a gente aprende a se gostar. Você não pode se apaixonar por você se você não experimentar a doação, o dar. É dando Que se recebe. que se recebe. É morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa parábola de Jesus, ela fala justamente sobre isso. Quer dizer, o quanto você tem de bondade, o quanto você está se doando. Porque se você não se doar, você não vai aprender a gostar de você. Porque a gente precisa se sentir útil. Mas tem pessoas que elas estão sempre à disposição para os outros. E ela faz, mas ela se machuca nesse caminho. Ela se sobrecarrega nesse caminho. Ela não sabe falar um não para ela poder descansar, para ela poder recuperar as forças. E aí é uma dicotomia quando tem aquele ditado: põe a máscara de ar primeiro em você para depois pôr no outro. Na realidade é assim, vamos voltar lá em Jesus, por exemplo, né? Não deixa a sua mão esquerda saber o que a direita faz. Quando a gente doa,
você tem que esquecer. Se você fez algum bem para alguém alguma vez na sua vida, você tem que esquecer. Você não pode achar que você vai ter um benefício por causa daquilo. Quando nós executamos um bem, é muito mais efeito para nós do que, às vezes, para a pessoa que recebe. Te dar um exemplo, vamos falar da raiva, do ódio, né, que são os venenos terríveis da humanidade e que muita gente sente. Só que esses sentimentos de raiva e de ódio vão estragar você, não o outro. É beber o veneno esperando que o outro morra, né? Não acontece. Essa questão que a gente colocou aqui, olha, da bondade, da generosidade, da compaixão, da gentileza e da humildade, são 5 coisinhas só. Então, chega em casa, você foi humilde hoje? Você sabe que eu chego em casa todo dia, antes de dormir, eu me olho no espelho e eu faço uma pergunta para mim há muitos anos. Eu fui útil hoje? De alguma maneira eu fui útil? Aí eu avalio. Puxa, hoje eu não fui. Amanhã é dobrado. Amanhã eu tenho que dobrar a minha condição de ser útil, né? Pouca gente faz autoavaliação. Isso é muito importante, Lu. As pessoas não se avaliam. Elas não têm nem ideia do que estão fazendo. E aí elas se autoatropelam, né? Vivem num mundo fantasioso e não para se avaliar. Tudo aquilo que você não consegue mensurar e medir, você não consegue controlar. Você não consegue melhorar. A gente melhora as coisas na nossa vida quando a gente mensura, quando a gente mede, quando a gente avalia. É muito raro eu encontrar pessoas que fazem autoavaliação. Mas é muito difícil fazer essa autoavaliação, porque a gente só consegue avaliar algo que a gente conheça. Então, por exemplo, a criança está na escola. Enquanto ela não for apresentada para física, para química, para biologia, para ela só existe ciências. Então, como que ela vai ter uma autopercepção do que ela está fazendo de positivo ou negativo, se o nível intelectual dela é limitado pelo conhecimento que ela tem naquele momento? Virtudes. As escolas não ensinam isso. Eu tenho lutado por isso em anos aí de carreira, para que as escolas também ensinem as virtudes. Né? As escolas acham que os pais é que têm que fazer isso, os pais acham que é a escola, e na realidade, ambos. Mas, na atual circunstância, eu faço uma recomendação aos pais aqui que trabalhem as virtudes dos seus filhos. Porque o fato de eu não conhecer algo não significa que inconscientemente, de repente, eu possa estar executando aquilo. Fazer o bem tem que ser uma coisa inconsciente, tem que ser uma coisa da natureza humana. E a gente vem perdendo a nossa natureza humana. Para você ter uma ideia, eu falo muito em universidades. E eu tenho perguntado nas universidades, às vezes vem uma pergunta de um rapaz, de outro e tal, e aí vem a minha vez de fazer pergunta. Né? E eu faço uma pergunta muito simples. Simples. Escolho lá um jovem e pergunto a ele, qual é o nome do seu avô? Muitos não sabem. O bisavô e a bisavó, então, nem te conto. Até hoje ninguém respondeu. Então, nós estamos perdendo a nossa essência. O elo familiar, ele é muito importante. A família, para você ter uma ideia, se você entra numa área rupestre no sul da França, por exemplo, né? Quando você olha aquelas pinturas rupestres, o que você vê ali? A primeira coisa, família. Uhum. Você vê o desenho dos maiores e dos menores. A segunda é a caça. Né? Então, a família, ela sempre está em primeiro lugar. É da família que nós temos que fazer as virtudes, ensinar as virtudes. E nós estamos numa decadência brutal nesse sentido. Total. Nós ensinamos coisas hoje que essas crianças não vão usar. Hoje nós estamos nessa era da inteligência artificial e eu acredito que ela não é nem tão inteligente, nem tão artificial, porque eu vinha vindo para cá e perguntei para ela, perguntei para o GPT, aonde eu estou indo agora para conceder uma entrevista? Ele disse, eu não sei.
Depois que a sua entrevista for ao ar, né, provavelmente ele vai saber. Nós estamos apostando muito nisso. Estamos esquecendo as nossas essências. Tudo que é moda, como isso, é passageiro. É bacana, é legal, mas veja, a gente não pode deixar as decisões da nossa existência na mão de uma inteligência artificial. Amanhã ela acorda e aperta um botão vermelho lá. Sim. Entendeu? Então, a gente não pode perder o poder de decisão como seres humanos. E você não pode perder o seu poder de decisão em relação à sua fé, ao seu trabalho, ao seu sonho. É ele que vai fazer valer. A gente está numa era que as pessoas estão abrindo mão de pensar. A gente vai sofrer um apagão de intelectualidade. A gente não vai mais ter Jorge Amado, Ernest Hemingway e outros grandes autores. Não vamos mais. Por quê? Porque essas gerações estão alugando e esmagando o seu intelecto. É o que você disse. As pessoas não querem mais pensar. A gente não vai ter mais essas criatividades, essas genialidades, porque a inteligência artificial, ela não cria, ela não inventa, ela só usa o que tem. Então, é a base da informação que está aí. Ela não vai inventar. Se ela fosse tão boa, por que ela não deu aí a receita do remédio para o câncer, por exemplo? Ok? Sim. E outras doenças. Então, Sim. ela é tão maravilhosa, dá a receita para curar o câncer. Esse empréstimo do nosso intelecto e da nossa criatividade vai causar um apagão. Nós somos a última geração pensante. A próxima geração corre o risco de não pensar. E se a gente não se observar, a gente vai, porque o cérebro ele é plástico, a neuroplasticidade cerebral, a gente vai deixar de ser pensante também, porque começa a terceirizar para inteligência artificial, começa a terceirizar para tudo, né? Agora não, já faz uns anos, né? Porque tem um robô aspirador, você não precisa nem se preocupar mais em varrer sua casa, você bota o robozinho lá e ele fica passando. Alexa liga, desliga, controla tudo, até lista de supermercado ela faz. A gente também vai acabar emburrecendo se não exercitar o cérebro. A Alexa recebe por dia uma média de 25 milhões de bom dia, acredita? As pessoas acordam e dizem, bom dia, Alexa. Tá preocupante, não tá? Eu não consigo me dar bem com essas coisas, eu perco a paciência, eu sou muito analógica, Não é questão de ser analógica, a questão é a seguinte, nós somos seres criativos. Para você ter uma ideia, Lu, nós chegamos aonde chegamos por causa do exercício do nosso cognitivo. Uhum. Se a gente parar de usar o nosso cognitivo, a gente vai ter um apagão de intelecto, de inteligência, de criatividade. Mas a gente já está tendo. As pessoas eu vi fizeram um comentário num corte que eu achei tão interessante. A pessoa foi lá, ela tava brava. Ela falou, eu detesto quando aparecem esses cortes que não tem a história completa. E no corte ele já vem com a legenda, esse é um corte e você assiste o episódio completo, mas a pessoa ela não quer ir lá assistir 1 hora e meia de entrevista. Ela quer que aquele corte seja resumido para ela pegar a história completa. Esse é um outro drama, por exemplo, hoje. Né? Tudo tem que ter 30 segundos, tudo tem que ter 1 minuto. Né? Eu pergunto sempre ao pessoal, falo, gente, você quer que o seu marido te ame por 1 minuto só? Você quer que o teu filho te ame por 30 segundos? Porque tudo tem que ser curtinho hoje, tudo tem que ser rápido. Mas por que tem que ser rápido? A beleza da vida não está na velocidade. A beleza da vida está no contexto geral, está no tempo. O tempo é o nosso maior presente. Quando você encontrar Deus, guarda aí que você vai lembrar de mim. A pergunta que ele vai fazer quando você estiver diante dele será exatamente essa. Você vai dizer, o César Romão falou isso na Lu Barsotti, né? O que você fez com o tempo que eu te dei? Essa é a pergunta.
Nossa, essa é a maior preocupação da minha vida, não desperdiçar a minha Não desperdiçar existência. tempo. É, Nós hoje, não é nem que a gente está desperdiçando, a gente está fazendo algo pior. A gente não está dando conta que o tempo existe. Então, é pior do que desperdiçar o tempo. É você achar que ele não existe. É você achar que tudo tem que ter 1 minuto, tudo tem que ter 30 segundos, tudo tem que ser rápido. As pessoas hoje, nós temos uma diminuição de leituras, por exemplo, né? Muito grande. A pessoa começa a ler o livro, já vai para a última página, né? E quer que com essa rapidez aprender alguma coisa, não aprende. Nós temos um tempo de aprendizado. E esse modelo de hoje é muito preocupante. Essa pressa, as pessoas estão fazendo em tudo na vida. Então, desde o momento familiar, os jovens entram em casa hoje e falam, oi! não tem mais o jantar em família, Muita coisa o acabou. sentar à Né? mesa. A família é uma alavanca que, embora apodrecida, ainda sustenta a humanidade. A gente tem que lutar pela família. Como eu citei para você aqui, ela é o elo da nossa existência, das nossas virtudes. A família, 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 família. E família não é só no dia da festa, né? Família é no dia a dia. Ou na foto para postar nas redes sociais. Né? Nossa, isso, Lu. Tem gente que nem é daquela família. Até posta família que nem é dele. Exato. Né? Mas eu penso assim, tudo isso vai passar. Porque nós temos uma característica que o ser humano cansa tanto do que é bom como do que é ruim, ou do que não representa nada. As pessoas vão acabar se cansando dessa futilidade, vão fazer um retorno à essência de cada uma delas, e o mundo terá êxito. E eu vou te provar isso agora. Eu tenho um neto maravilhoso, e ele me convidou para ir trocar figurinha com ele. Figurinha da Copa, essa onda, né? Então, e aí peguei meu filho, peguei meu neto, falei, vamos? Fui. Quando eu cheguei e comecei a olhar tudo aquilo, eu disse, o mundo tem salvação. Veja que interessante. As pessoas estavam sentadas no chão, os pais, os filhos, as mães, sentadas no chão de um shopping. Muita gente, no chão, com o filho, e nada de telefone. Trocando a figurinha, olhando a figurinha, conversando, falando, sem pegar telefone. Falei, que espetáculo! As pessoas voltaram a se comunicar, estão sentadas no chão, né? estão interagindo de maneira humana novamente. Aquilo me deixou muito feliz. Então, assim como essa questão, veja, os seres humanos precisam disso. Quando eles sentirem a falta, eles vão voltar a fazer. E essa relação, eu conversei com alguns pais que ali estavam, olha que interessante, eles falaram, nossa, Romão, aqui para mim, eu voltei a ser criança. O meu filho me ensinou a ser criança novamente. Isso é uma beleza, a gente conversa, a gente conhece pessoas, né, que aí no telefone você não conhece. Não é a mesma coisa. Você nem sabe se aquela pessoa é a mesma aquela pessoa que você está conversando. Né? Exato. A gente vê um movimento em que tudo é auto-performance. Tudo você tem que, se você falhar, é porque você não se dedicou, é porque você não se esforçou o suficiente. Então acorda às 6 horas da manhã, toma um banho gelado, vai lá, corre 10 quilômetros, volta com a alimentação sem glúten, sem açúcar, sem farinha, sem não sei o quê, vive de luz e corre mais um pouco e faz 500 mil coisas para chegar no final do dia, esteja feliz sem reclamar, porque senão não é a auto-performance.
qual que é o custo dessa busca incessante por essa tal dessa auto-performance? E auto-performance na visão de quem? Vai ficar doente, claro que vai ficar doente. Nós temos uma cultura do pódio, né? Então, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Essa cultura do pódio, ela é muito ruim no nosso quesito existencial. Então, tá todo mundo correndo, eu vou correr. Tá todo mundo tomando leite X12, eu vou tomar o leite X12. Sabe qual é o seu modismo? É aquele que te faz bem. É aquele que te deixa feliz, te deixa alegre, que você faz com prazer. Tem muita coisa que eu não faço com prazer, então eu não faço. Para mim não serve. Eu acho que essa questão as pessoas precisam avaliar. Quer dizer, te dá prazer isso ou você está fazendo para agradar alguém? Porque muitas vezes é para agradar alguém. Ou Ou para algo. fazer parte, É né? para fazer parte. A síndrome, tocou num ponto bacana. Nós temos hoje a síndrome do pertencimento. Todo mundo quer pertencer a um grupo. Todo mundo quer pertencer a algo. Aí ela entra nesse grupo de pertencimento e para de pensar. Ela fica fazendo o que todos fazem, ela parou de pensar. Muita gente tem vários grupos de WhatsApp hoje, né? E muita gente reclama. Nossa, Romão, não aguento mais. Sai! Sai do grupo. Ah, mas o que vão pensar de mim se eu sair do Isso grupo? mesmo. Mas eu preciso sair num momento que ninguém veja. Por quê? Então, essa aparência, eu mesmo, olha, se o grupo não me agrada, não me dá alegria, não me dá prazer, não tem nada a agregar, eu saio. E qual é o problema? Viva a sua vida. Não viva uma vida emprestada. Porque se você gastar o seu tempo para viver uma vida emprestada, você está roubando o tempo que você recebeu do universo. Nossa, isso é muito profundo. Então, eu estou gastando o meu tempo para viver uma vida que não é minha. Eu estou gastando o meu tempo para ser agradável com um monte de gente que a maioria eu nem conheço. Esse tempo vai fazer falta para mim. Então, sai do grupo. Romão, sai do grupo. Amanhã ninguém nem vai lembrar que você estava lá. Esse é um outro drama hoje, né? Às vezes a pessoa dá um valor para certas coisas e aquilo nem tem aquele valor que ela imagina. Porque no final tá todo mundo olhando para a própria história, ninguém tá vendo o outro. Ela só vai olhar o outro se ela quiser criticar alguma coisa. Caso contrário, ela nem nota que ele existe, E as né? pessoas estão muito preocupadas, né, em falar delas, em falar sobre elas. A maioria dos grupos que a gente pertence é tudo eu, ego, 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 ego. O ego é o maior inimigo da humanidade. O ego é um elemento que destrói qualquer característica humana que você tenha. Porque ele não enxerga nada, ele só enxerga ele mesmo, né? A pessoa só enxerga ela. Ela acha que o mundo está girando em torno dela. E o pior, às vezes você coloca alguma coisa lá, você acha que todo mundo leu, ninguém nem viu. Uhum. Não, e as pessoas entendem também o ego como aquela pessoa que ela se sente a última bolacha do pacote. Mas o oposto também é verdade. A pessoa que se sente, tem uma autoestima tão baixa e ela se sente tão nada, ela precisa buscar validação porque ela precisa das migalhas para ela ter alguma coisa. E isso também é o ego. Muito bem, Lu. É isso mesmo. É a síndrome da validação. A pessoa é tão autodesvalorizada, né, que ela tem que perguntar para os outros: eu estou bonita? Você gostou? Foi legal? Eu, na minha carreira, existem muitas coisas que acontecem e uma delas é essa questão da validação, né? Às vezes você vai a um lugar e aí acabou a palestra, o pessoal faz alguma coisa lá para você, um jantar na casa de alguém e tal, e a pessoa vem e fala assim: olha, essa receita era da minha avó. Você tem que gostar, você tem que provar, né?
Poxa, eu não como isso, eu não gosto disso. Eu tenho uma Por que história que- tão boa Por que que eu sobre isso. preciso validar a sua vontade? Então, hoje a gente vê, você falou muito bem, a gente vê muito isso. A gente vê as pessoas buscando essa validação. Como é que é essa validação hoje, né? A maneira mais comum dela. Olha, curte aí, segue. Uhum. Isso eu não aguento Por mais. favor, me É. ame. Eu, qualquer lugar que eu vou, alguém me apresenta um, um telefone e fala, olha, esse aqui sou eu falando, fazendo palestra, dá para você me seguir? Dá para você me seguir? Dá para você curtir? Dá? Gente, deixa a vida fluir. A vida é um fluxo. A gente está atrapalhando. Há uns anos atrás, um casal de amigos não, né, conhecidos, chamou eu e meu marido para jantar num lugar X, porque eles queriam apresentar. Lá tinha uma. Eu não vou lembrar o nome do negócio, mas assim, servia 7 sabores de sorvete de planta, de flores. Aí eu falei assim pro meu marido, eu falei, amor, eu tenho paladar infantil, eu tenho problema com textura. Se me fizerem tomar esse sorvete e eu não gostar, eu não vou conseguir disfarçar. Não, Lu, você experimenta, fala que tá bom, não sei o que. Tá bom. Chegou lá, a tal da mulher. Experimenta sorvete de rosa. Aí ela vinha com a colherzinha na minha boca. A hora que eu experimentava, parecia que eu tava chupando limão. Eu torcia a cara. Gostou? Eu, não. E ela fez isso em vez de ela parar no segundo, ela fez isso nos 7 sabores. Resultado, eu saí como a mal educada da história. Pelo fato de eu não ter mentido para ser agradável, que eu tinha gostado. Por não ter validado o que a pessoa estava achando incrível. E às vezes as pessoas não percebem que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De não constranger o outro a aprovar algo. Na realidade, mas isso o que acontece é justamente o que você falou. As pessoas querem ser validadas. Então, aquilo pode ser horrível, mas ela quer que... Olha, um exemplo disso, eu recebo muito livro para opinar, para pôr uma frase. Porra, estou escrevendo. Atualmente eu nem tenho feito muita questão de receber, meu escritório está devolvendo. Por quê? 90 e tantos % do que eu tenho recebido é de IA. Né? Aí a pessoa falou, por que você devolveu? Eu falei, olha, vou começar a falar a verdade. Olha, eu devolvi o seu livro, e fala a verdade agora, porque você usou IA para escrever. Como é que você sabe? Eu falei, irmão, um livro, quando ele tem sentimento, emoção, humanidade, a gente sente. E olha, tem frases aqui que são de outros livros. Então, senta um dia aí, usa a tua criatividade. As pessoas escrevem teses, trabalho de concurso, inclusão de curso, teses de pesquisa, tese de doutorado, mestrado, tudo através da inteligência artificial. Pode ajudar, a IA vai te ajudar, mas Não, mas a IA entrega, escreve tudo. Esse que é o problema. Ela copiou de alguém, né? Aquilo é de alguém. Inclusive já. Agora no direito, eu não sei se você viu uma notícia que há pouco tempo atrás saiu, um escritório, ele apresentou para a justiça uma petição escrita totalmente por IA, só que o tribunal, ele tinha uma inteligência ali que é contramedida. Então, a hora que passou por essa inteligência de contramedida, foi identificado a IA tá que a petição tinha sido escrita por IA. Quer dizer, o advogado nem para pensar. Já era uma coisa muito comum, né? Porque, nossa, cara, quando eu me formei advogado, era uma coisa que eu mais via era isso. O pessoal já tinha as peças padrão, só trocava o nome do cliente e algum detalhe. Hoje vende na internet, inclusive. Outro dia um garoto numa universidade de direito falou para mim, seu Romão, o que o senhor acha? Hoje a gente tem as petições lá na internet, tem pacotes, né, que você compra. E aí ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, olha, qual é a OAB que está nessa petição? Não vem. Eu falei, então não, o que vai valer, veja, você estudou 5 anos, você vai colocar em risco 5 anos da sua carreira. Teve que prestar a prova, que só 10% das pessoas passam. Mas tudo isso, na minha opinião, Lu, são coisas que as pessoas vão levar um tempinho para enxergar. Sim. Sabe? E voltarem a descobrir a sua própria capacidade. E a beleza de existir, né? De ser humano, a beleza de errar.
a beleza de falhar, a beleza de conseguir. Tudo isso é fluência de existência. Vamos ver o nosso chat. Hoje eu nem pedi para vocês compartilharem a live, porque eu tenho certeza que vocês estão mandando essa live para todo mundo. Então eu vou dar atenção para vocês aqui no nosso chat. Um comentário que foi feito: a fé sem ação não faz sentido. Temos que continuar perseguindo o nosso objetivo quando sentimos no nosso coração? A pessoa sonha, essa pergunta é legal, olha só. Fé e ação. O que acontece? Quando nós queremos algo para a nossa vida, primeiro de tudo, Lu, você tem que desenvolver a competência necessária. Então a pessoa fala assim, eu quero cantar, mas você sabe? Não, eu não sei, mas eu quero. Então não vai conseguir. A maioria dos sonhos fica onde está porque as pessoas não entendem isso. Já descobriu o seu sonho? Já descobriu sua fé? Já descobriu o que você quer realizar? Pergunta, quais as competências eu preciso ter para fazer isso? Olha, eu quero ser ator. Bom, e aí, o que você já fez? Você já estudou? Não, eu já sou. Não, não é, você não é. Você acha que é, mas você não é. Eu vejo muito isso, as pessoas falam, eu queria escrever um livro. Você já escreveu alguma coisa? Não, nunca escrevi. Você sabe escrever? Não, não, então precisa aprender. Eu vou tocar violão, precisa aprender. Aí você vai tocar um violão. Não se realiza sonhos se você não desenvolve competências para realizá-lo. Tem um livro que fala, eu não vou lembrar o título desse livro, mas que ele fala que para você chegar à excelência, você precisa de 1000 horas dedicadas a uma coisa. Ou mais. Muitas das coisas da minha vida, eu tive que desenvolver competências. Tive que continuar aprendendo, e continuo aprendendo até hoje. Então, o desenvolvimento de competência, ela é o que separa você do seu sonho. O dia que se desenvolver a competência, você vai acabar realizando, não é sorte. A gente estava trocando figurinha nos bastidores agora, gente. E, nossa, o Romão, ele me trouxe de volta para perto de pessoas que me são muito queridas. E aí, dentro das coisas que a gente estava lembrando e que a gente estava trocando figurinha, eu estava contando um pouquinho para ele de como foi, né, minha passagem no SBT, e agora durante sua resposta eu estava lembrando. Quando eu entrei no SBT, o Silvio falou assim para mim, eu quero que você vai ser apresentador aqui, ok. Mas eu quero que você aprenda iluminação, eu quero que você aprenda sonorização, eu quero que você aprenda produção. Então você vai vir aqui de segunda a sexta e você vai conhecer tudo o que envolve. Porque eu só sou o comunicador que eu sou porque eu sei como tudo funciona. Que é a competência que você está falando. Exatamente. Né? Se você pegar as pessoas que realizaram aquilo que acreditam, elas passaram a vida desenvolvendo competência. Você fala assim, mas eu não ouvi falar isso, eu não vi. Não viu porque ele fazia à noite, quando ninguém estava vendo. Exato. Né? Então, eu sempre recomendo às pessoas, não é só querer. Querer é poder. Não, não é. Querer é um passo. Competência é que vai valer. Então, tudo que você for fazer na vida, faça uma relação de competências que você precisa desenvolver para chegar aonde você quer. Aqui no chat outro comentário, às vezes confundimos fé com obsessão e nos frustramos quando não vemos resultado. Quando que a gente sabe que tem que parar? Bem, a frustração ela acontece pelo seu excesso de perspectiva, né? Então, as pessoas têm um excesso, elas se frustram porque elas criam uma imagem sobre algo e de repente esse algo não é aquilo que ela imaginava, né? Acontece muito no casamento, né? Mas quando eu casei ele não era assim, mas quando eu casei ela era, você que criou uma expectativa muito grande, né? Então, expectativas grandes trazem grandes frustrações, tá? O caminho para você não se frustrar é um caminho de foco. O que eu sinto hoje, as pessoas se desviam, começam uma coisa, não terminam. A maioria das pessoas não consegue terminar hoje algo que a levaria até um determinado
posicionamento de sucesso na vida. Você tem que continuar, você tem que levar aquilo até o final. Às vezes a pessoa acha que chegou ao fim porque ela não conseguiu, mas é justamente porque ela não continuou que aquilo deu errado. É muito comum, né? Eu vejo jovens hoje, por exemplo, que estão numa universidade 4 anos já e já vai largar, vai fazer outra coisa. Depois você vai deixar 4 anos, mas eu não gosto disso. É porque começou. Termina e depois faz outra coisa. Isso. Termina, depois você escolhe outra, mas pelo menos você tem uma formação. Então, essa coisa de interromper, ela é muito do ser humano, sem foco. O ser humano sem foco vem da palavra focus. Focus em grego é a chama que não apaga. Então, nós não podemos deixar a nossa chama apagar daquilo que você deseja. E é interessante, se você tiver foco e se manter no caminho, mesmo que você não queira, de repente realizou aquilo que você vai estar vivendo, aquilo que você imaginava. Porque é o que você falou no começo do programa, né? Se você tiver o seu botequim, né, que é a sua forma de subsistência, e manter a jornada, não importa se vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10. Você vai alcançar o objetivo. Talvez não como muitas pessoas às vezes pensam, porque eu quero ter a fama do Michael Jackson. Desculpa, Michael Jackson teve um. Eu quero ser a... Desculpa. Eu quero ser igual Shakespeare, o maior autor né? Desculpa, teve um. Seja você. E valorize as suas conquistas, né? Você falou legal, Lu, porque as pessoas estão sempre querendo ser alguém. Elas querem... ela vai ao cabeleireiro, ela quer cortar o cabelo igual não sei de quem, né? Então, a plástica no nariz igual de não sei de quem. Quer sempre ser alguém. Eu tive uma grande inspiração na minha vida, que na minha opinião, a melhor palestra do planeta é o Sermão da Montanha. Em segundo lugar, eram as palestras do Og Mandino, que para mim foi o maior palestrante que eu já assisti. E eu me lembro que eu dizia assim, eu quero fazer o que ele faz. Eu não escrevi ainda e nem era palestrante. Falei, eu quero fazer o que ele faz. E com o tempo, eu disse, mas o que será que ele aprendeu para fazer isso? Aí você vai descobrindo o que as pessoas aprenderam para poder realizar aquilo que estão realizando. Esse é um outro segredo, não é segredo, é um caminho. Você descobriu o que as pessoas fizeram para chegar lá. O que elas aprenderam? Como no teu caso, né? Quanta competência você não desenvolveu para poder ser apresentadora no SBT. Só que o caminho, ninguém quer andar no caminho, sabe? Todo mundo já quer chegar no destino. Então, a pessoa passa pelo caminho, não aprende nada, quando ela chega no destino, está de mão vazia. Exatamente. Não curte o processo, né? Outro comentário, pessoas que só fazem o que querem são muito criticadas e chamadas de egoístas. Veja, essa questão de fazer o que quer é relativa, né? O que os outros pensam a seu respeito é problema deles. A gente não deve se preocupar muito com isso. Eu recebo críticas? Eu recebo. Eu me lembro, uma vez, a Semente de Deus estava estouradaça, todo jornal e revista que se abria no Brasil, lista de livros mais vendidos, Semente de Deus, Semente de Deus, Semente de Deus. Né? E aí colocaram, no Rio de Janeiro, um programa que era ao vivo, colocaram 3 críticos literários para fazer uma análise do meu livro. Né? Mas me bateram tanto que você não tem ideia, do Barçotti. Só não rasgaram o livro no ar. Né? E aí, a apresentadora, muito minha amiga, falou, Romão, eu estou meio constrangida, né, no intervalo, de ter trazido você aqui. Pô, os caras foram tremendamente deselegantes. Eu falei, não, eu vou falar, vou falar. Aí chegou a minha hora, né? Eu falei, olha, eu não tenho muito a dizer a vocês, mas eu tenho uma pergunta aos 3. Qual de vocês já escreveu um livro durante a sua vida de crítico literário? Qual de vocês vendeu na época, né? Porque a Semente de Deus
ela vendeu 500 mil exemplares em um ano, na década em 92 foi isso. Uau! Qual de vocês vendeu 500 mil exemplares? Não, mas nós não somos escritores, nós somos críticos. Eu falo, olha, o dia que vocês escreverem e venderem, eu vou ouvir com atenção tudo que vocês têm a me dizer. Tudo que vocês disseram para mim não vale absolutamente nada. Vocês fizeram uma opinião para vocês. Isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa, muitas vezes, crítica, é um reflexo dela. É uma expressão da própria existência dela. E outra, por que criticar? Quem critica normalmente está passando para você um vazio dela. É uma visão dela. Não que o fato realmente seja aquele. Então, veja, eles quase rasgaram um livro que, na época, já tinha atingido 500 mil exemplares vendidos. Hoje está em 51 países, os meus livros, e esses principalmente. Né? Mas ali ele foi para criticar, então ele critica. É muito importante a gente tirar esse sistema da nossa vida, sabe? Nós mesmos, às vezes, precisamos nos vigiar e evitar criticar. A gente pode tentar colaborar se você souber algo sobre aquele assunto. Ah, mas Romão, eu só faço crítica construtiva. Essa é boa, né? Essa é a pior crítica. É a inveja branca, a crítica construtiva. Essa é a pior crítica. Sabe por quê? Primeiro, para ter crítica, você precisa ter vivência no fato, no caso. Como é que você vai criticar, por exemplo, uma relação se a sua relação não está boa? E é normalmente o que acontece. Né? As pessoas criticam, voltando a Jesus, né? Tira primeiro a trave do teu olho, né? Depois você olha para o seu semelhante. É isso. Nós temos que entender o seguinte: será que o que eu estou criticando nessa pessoa não é algo que eu preciso corrigir em mim? Essa é a pergunta. Então eu já vou emendar uma pergunta que eu vi aqui no chat. Como perdoar quando uma pessoa nos incomoda muito? Isso mexe com o nosso emocional e fica difícil de soltar. Como trabalhar o emocional para evitar estar ligado ao que mais nos incomoda? Então, o que nos incomoda nos outros é o que precisamos corrigir em nós mesmos. Espelho. É o espelho. Olha, não posso ver aquela pessoa porque ela é arrogante. Você é arrogante. Então a gente volta na autopercepção que você falou no começo do programa. Exatamente. E outra coisa, o perdão, Lu, ele não é uma questão de espiritualidade. Ele é uma questão de inteligência. Por quê? Porque não perdoar só causa dor em você. Eu não te perdoo, Lu, nunca vou te perdoar. E daí? Você vai continuar levando a sua vida. E eu vou ficar com isso dentro de mim. Então, seja inteligente. Mas eu vou mais longe agora com você em relação a essa pergunta. A questão não está no perdoar. Ela antecede o perdão. A questão vem no condenar. Porque nós primeiro condenamos, depois vamos para a fase do perdão. Então, você não é que você vai perdoar, você não devia ter condenado. Você não devia ter exercido essa função de condenar alguém, de dizer que aquela pessoa é isso, é aquilo e que isso não funciona. Não julgue. Não julgue. Com a medida que você julgar, você será julgado. Esse é o universo. As pessoas hoje estão numa velocidade com julgamento. E você, como comunicadora, como artista, você sabe disso. As pessoas querem julgar tudo. E parece que vira uma constante, né? Eu dei uma entrevista num podcast uns tempos atrás, e aí um corte viralizou. E chegou um determinado momento que alguém foi lá e escreveu: essa é a famosa quem? Cara, o negócio espalhou igual tiririca. Porque depois veio um monte embaixo. Essa é a famosa quem? Essa é a famosa quem? Essa é a famosa quem? Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, é pelo sabor
De É, vir. pela ignorância é oportunidade. Porque, olha só, a mídia social, ela deu voz aos incultos, aos ignorantes. A famosa Quem, por exemplo, veja, ele não tem a mínima noção do mundo da televisão. Quer dizer, a falta de cultura é dele. Em não te Exato. E você vê os conhecer, outros né? E acompanhando, aí você né? vê um monte de gente que vai lá e acha aquilo É. bacana. E parece que é isso, as pessoas fazerem as críticas aos outros por causa disso também, porque todo mundo critica, então eu também vou criticar. Então, isso é uma coisa interessante. Olha, há pouco tempo, uma pessoa postou um quadro de Monet verdadeiro. Foi uma revista americana que fez isso. Não recordo o nome dela agora. Ela postou um quadro de Monet verdadeiro e colocou um texto. Veja que falsificação perfeita. O quadro. E aí fez um texto dizendo que o quadro era falso. Mas não teve um que disse que era verdadeiro. Todo mundo foi em cima e bateu que era falso. Então, essa síndrome do rebanho, ela é muito comum nos seres humanos. Desde o princípio da existência foi mais ou menos assim. A gente precisa tomar cuidado com isso, mas a gente não pode dar importância para isso. Por quê? Porque você vai chegar em casa com uma dessa aí, você fala, pô, preciso tomar calmante, acho que eu preciso mudar. São modelos que não nos pertencem. Nós não pertencemos a esse modelo. Ah, Romão, mas se tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, será que quem está errado são as pessoas ou é você? É você, porque você tem um vazio muito grande se você acompanhar. Se você acompanha essa síndrome, né, do rebanho, é sinal que você é bem vazio. Eu, por exemplo, quando vi o texto, eu tive várias curiosidades, porque eu já vi muitas exposições do Monet e falei, nossa, mas é muito perfeito. Né? E aí peguei fotos e comecei a olhar, eu não disse nada, mas eu tive um trabalho de fazer comparações, né, e não criticar. Uma semana depois, a revista faz a matéria, né, colocando justamente esse problema do rebanho. Dois falaram que era falso e todo mundo acreditou e o quadro é verdadeiro. Olha que coisa interessante. Nós temos que ter os nossos próprios princípios, os nossos próprios valores. Toda a nossa vida, Lu, é regida por duas colunas. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. Nós temos que ter essas colunas relacionadas. O que são as colunas dos valores? Você vai colocar na sua coluna dos valores tudo aquilo pelos quais você daria a sua vida. Então, falar, daria minha vida pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu trabalho, coloca ali na coluna dos valores. Tá? E a coluna dos princípios é a maneira que você irá viver para defender os seus valores. As pessoas hoje não têm esse equilíbrio. Elas não têm valores, portanto, não têm princípio. Isso é um processo deprimente. E não faça parte desse grupo. Eu tenho amigos que às vezes acontece isso, eles piram. Sim. Dizem que vão mudar, vão fazer isso, fazer aquilo. Fala, olha, o seu nariz, ele já vai lá e faz uma cirurgia. Né? Gente, A fragilidade do ego. nós temos um processo que nós somos únicos. Por isso não dá para você avaliar. O que é a beleza? A beleza é o que as revistas ditavam no passado. O que é a beleza? Beleza é a mãe de Jesus, Maria. A beleza é Maria Madalena, que Cristo, ao invés de falar com João, com Pedro, ele falou primeiro com Maria Madalena, quando ressuscitou. Quer dizer, a beleza não é uma coisa figurativa. Nós resolvemos criar padrões e nos escravizamos a esses padrões. Então, não seja escravo de nenhum padrão. Seja escravo da sua coluna de valores e da sua coluna de princípios. Aí tudo bem. Você vai acabar sendo feliz.
Qual a diferença de fé e de desespero? E aí há um comentário complementando abaixo. Acho que desespero é a ausência da fé. É interessante. Na realidade, o desespero é a total ausência de solução, né? Então, é quando a pessoa se perdeu dela mesma. Isso é o desespero. Não é porque tudo deu errado na vida dela. É porque ela se perdeu no caminho. Ela perdeu a sua essência, ela perdeu seus valores, seus princípios, ela perdeu até a sua fé, a sua crença. A fé, como eu disse aqui já, é um telefone do universo. Agora, quando a pessoa entra em desespero, ela teria que fazer uma avaliação de o que é que ela abandonou ou o que ela não abandonou. Porque na nossa vida a gente carrega muita coisa. A nossa sabedoria está mais em largar a bagagem do que colocar bagagem. E as pessoas acabam entrando em desespero, na minha opinião, porque colocam bagagem. Então, assumem compromissos que não deveriam assumir, fazem coisas que não deveriam fazer, fazem viagens que não deveriam fazer, e por aí vai. As pessoas colocam muita bagagem na sua vida e, de repente, tudo dá errado, porque ela não está preparada para aquela bagagem. Ela tinha que abandonar aquela bagagem. E quando a gente a abandona, é muito interessante, porque as coisas que vêm na nossa direção são sublimes, elas não vão pesar. Agora, se começa a catar, né, tudo que você vê, você quer colocar na sua bagagem, você vai chegar um momento que você vai ficar em desespero. Nem a fé vai te ajudar. E é aquela coisa de como a gente se violenta para ser aceito, né? Para se encaixar, para... Nossa, isso essas últimas décadas, por exemplo, né, tem essa cultura do politicamente correto, em que todo mundo é culpado até que se prove inocente. E como sobreviver a isso, né? Então, por que você tem que se encaixar? Que necessidade é essa? É ego. Que necessidade é essa de aceitação? Ah, mas eu fui mal amado. Normalmente as pessoas culpam os pais, né? Porque eu acho uma brutalidade terrível. Se você soubesse que os seus pais fizeram tudo o que podiam, com tudo aquilo que eles nem tinham em mãos, talvez você não pensasse assim. Então, existe aí, Lu, uma transferência de culpa. Alguém precisa ser culpado do meu problema de ser aceito, de ser aceita, né? E o problema é você mesmo. Essa coisa de querer se encaixar é terrível. Tem muita gente, eu vejo muito, às vezes a pessoa quer se encaixar, por exemplo, a pessoa tem uma certa idade, aí ela quer se encaixar com o jovem. Ela começa a falar a gíria do jovem com 70 anos, né? Pô, mas essa gíria não combina mais, isso aqui é da garotada, de 15, 16, 17. Não, mas eu preciso me encaixar. Eu vou voltar aqui no meu neto. Tem avós hoje que fazem coisas mirabolantes com os netos. Não estou nem aí com o que eles fazem. Eu pego o meu neto, pego o carrinho de rolemã, vou para o Museu do Ipiranga, largo ele lá em cima, naquela descida que quem conhece São Paulo, conhece o Museu do Ipiranga, e vai embora, aí ele volta. Eu tenho pipas que são do tamanho desse seu estúdio aqui, precisa 2 para segurar, ele vai lá empinar comigo. Eu faço coisas com ele para não me encaixar, porque eu não quero que ele se encaixe. Eu, como avô, se ele não se encaixar, vai ser um cara fantástico. Mas ali faz o que encaixa. Tá bom, mas eu não vou fazer o que encaixa. Eu montei uma oficina para ele na garagem de casa. Então, quando ele vai lá na oficininha dele, pega as coisas e tal, né? E eu envolvo ele nas tarefas. Aí ele deixa uma bagunça danada. Outro dia eu falei para ele, precisa arrumar, né? Falei, vamos combinar o seguinte, vamos dividir o serviço aqui.
você segura a pá e eu varro. Falei, eu não, por que eu vou segurar a pá? Segura o senhor, avô. Por que eu vou segurar a pá? Eu falei para ele, pequenas tarefas desenvolvem grandes caráteres. Ele olhou para mim, pegou a pá, segurou, eu varri. Aí nós subimos para almoçar e o meu filho falou, e aí, o que você aprendeu lá na garagem hoje? Ele virou e disse assim, pequenas tarefas desenvolvem grandes caráteres. Ele nem sabe o que é, Ai, né? meu Deus. Mas imagina só, se você for enquadrar as pessoas, olha que mundo bobo a gente vai ter. Então, se eu for pegar o meu neto, ir lá ficar jogando, fazendo essas coisas todas, né? Eu viajava com os meus filhos, enquanto o pessoal colocava a televisão, a gente ia contando história e fazendo outras coisas, né? Eu não sou uma pessoa que me enquadro, eu não tenho essa necessidade de me enquadrar, em todos os sentidos. Eu tenho editores aí em 51 países, às vezes o editor fala assim, Romão, escreva sobre isso que vai ser sucesso. Não é o meu... Não estou querendo me enquadrar nessa moda literária. Eu nunca me enquadrei em moda literária. 25 livros escritos porque eu quis escrever. Nunca foi um pedido de um editor, ou foi um livro que, vamos supor, a moda agora é Flor Vermelha, eu vou escrever um livro chamado Flor Vermelha. Não. Nós temos que ser o que somos. Temos que fazer o que viemos fazer. As pessoas não estão sendo o que são e não estão fazendo aquilo que vieram para fazer. E estão adoecendo, né? E muito. E muito. A gente nunca viveu tanta casos de ansiedade, agora tem a doença nova, né, nova entre aspas, né, que é o burnout, ou aumento de índice das pessoas que desistem da própria vida. Tá uma loucura. Eu tenho aqui uma recente formação em neurociência pela Mackenzie, que foi minha primeira universidade, e isso é uma coisa realmente muito séria. Mas a origem, ela é simples, é o autoabandono. São essas coisas que nós falamos aqui, essas necessidades de se encaixar, necessidade de ficar na moda e outras coisas mais. Eu poderia fazer muitas coisas na minha vida que eu não faço. Poderia. Você sabe que os meus filhos falam assim para mim, pai, a gente te admira não pelo que você conquistou. A gente te admira pelo que você não gastou. Porque, como eu te disse, eu poderia ter muitas coisas, mas não me interessa. Eu não estou querendo me incluir em lugar nenhum. Sabe? As pessoas hoje até entram em grandes dificuldades por essa questão de se auto-incluir, de querer incluir naquele grupo, naquele pessoal que anda com aquela roupa ou que visita determinados lugares. A gente vive isso desde que o mundo é mundo, para mostrar que a pessoa ela é muito bem sucedida, ou que ela tem algum tipo de poder, ou que ela tem uma posição elevada hierarquicamente, seja na sociedade, numa empresa, etc., ela precisa de dinheiro, título e bens materiais. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás disso. Não vivem a jornada. E quando chega no final, elas vão mensurar o sucesso através disso, do que ela acumulou, do quanto ela acumulou dessas coisas supérfluas, efêmeras, que, vão aí, é o que você falou, a gente morre e tá lá só com a linha do supermercado. Para você, como é o que você determina o que é o sucesso? Já que você não liga para essas coisas materiais. Primeiro, o maior banqueiro do planeta morreu queimado dentro de um banheiro, né? Vocês lembram disso em Mônaco? Olha só, o maior banqueiro do planeta morreu queimado, porque a cobertura pegou fogo e ele morreu queimado dentro do banheiro dele. O sucesso para mim é o seguinte:
O sucesso é o equilíbrio e a convergência de 5 forças existenciais. Quais são elas? Você precisa aprender essas 5 forças aí. O que é equilíbrio e convergência? Equilíbrio, todo mundo sabe. Convergência, elas precisam conversar entre elas. Então, quais são essas 5 forças existenciais? Primeiro, a sua crença. Segundo, a sua família. Terceiro, a sua saúde. Quarto, o seu trabalho. E quinto, os seus amigos. E como é que isso funciona? Veja, imagine que você tem 4 forças existenciais em equilíbrio e convergência, porém não a saúde. Você conquistou tudo aquilo que você queria na sua existência. E aí você faz um examinho simples e o médico diz a você, você tem 90 dias de vida. Derrubou as outras. Você negligenciou uma delas. Se uma cai, derruba as outras. Se a tua família cai, derruba as outras. Se a tua crença cai, derruba as outras. Se você manter essas 5 forças existenciais em equilíbrio e convergência, mesmo que você não queira, você terá sucesso na sua vida. Isso é muito profundo, porque vai de encontro até com aquilo que a gente ouve falar às vezes do pobre menina rica, né? Que são as pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm amigos, não têm família, não têm saúde, não... Então, diante do que as pessoas estão acostumadas de medir o sucesso através do quanto o patrimônio a pessoa acumulou, do carro do ano, do telefone, da bolsa da Chanel, sei lá o quê, você trouxe de uma forma muito mais objetiva, uma forma realmente da gente ver um sucesso verdadeiro. Porque a coisa do ter é legal, ótimo, mas você precisa poder ter primeiro, né? Senão você não usufrui. Essa é a grande questão. Nós conhecemos aí, eu teria muitas histórias aqui para você, de conquistas, né? Eu tive um acidente na minha vida e eu fiquei 8 meses dentro de um hospital. E nessa época, a gente não tinha muito o que fazer no hospital, né? Então, alguns pacientes iam lá, às vezes eu ia nos apartamentos, e eu fiz uma cadernetinha que eu tenho guardada, e eu perguntava sempre às pessoas, rapaz, o que você faria? Você ficou tanto tempo aqui no hospital, né? Então, o que você faria de novo, né, se você fosse sair? Porque essas pessoas já estavam praticamente em estado de partida. E, sem exceção, todas diziam assim, Romão, eu devia ter abraçado mais meu filho, eu devia ter amado mais a minha mulher, eu devia ter vivido mais com os meus pais, com os meus avós. Olha que interessante. Eu nunca ouvi nenhuma dessas pessoas, naqueles 8 meses que eu fiquei no hospital, dizer assim, eu devia ter comprado um Porsche, eu devia ter comprado uma Mercedes, eu devia ter comprado uma fazenda, ou eu devia ter comprado uma cobertura. Nunca. Nunca. As pessoas, se tivessem oportunidade de recomeçar a vida, elas recomeçariam pelas essências humanas, através das coisas que nos tornam humanos. O ser humano, ele só aprende através da dor? Não é que ele aprende através da dor. Ele leva uma vida de uma forma tão egoísta que só a dor para levá-lo a um estado de consciência. Infelizmente. Não que tenha que ser assim. Mas o egoísmo da existência é tão grande que só um colapso pode mexer nesse egoísmo. Uma andorinha só faz verão? Faz, é verdade, tenho muitos exemplos aqui para você. Tem um cara aí que subiu numa pedra, né? E ditou um texto chamado Sermão da Montanha.
E por aí vai. Você sabe que o poder não está na andorinha. O poder está no voo da andorinha. O poder está naquilo que ela faz pelo caminho. Por exemplo, ela pode ir colocando semente pelo caminho dela. Imagina quanto não voa uma andorinha, quantas sementes, né, em quantos lugares ela não pode colocar. Eu nunca me senti sozinho durante toda a minha carreira. Eu sempre me fortaleci muito nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, no desenvolvimento de competência. Porque, olha, Lu, o problema só é grande enquanto você não sabe como resolvê-lo. Porque a hora que você estuda o problema, você aprende sobre a solução. A gente não estuda o problema, a gente sofre dele, a gente sofre com ele. Uhum. A gente pega como cruz, começa a carregar, começa a arrastar, começa a reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes? Não, olha só. Quando nós reclamamos, nós perdemos a percepção das coisas boas que acontecem ao nosso redor. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. A gente falou bastante de Jesus aqui, eu vou dar um exemplo de Jesus também. Pode? Deve. Tá bom. Jesus já havia ressuscitado, já tinha começado a caça aos seguidores de Jesus. 2 deles fugiam pelo caminho de Emaús, que era uma cidade que ficava a 13 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E no caminho eles iam dizendo assim: mataram o nosso mestre, e agora o que vamos fazer? Vão nos caçar, vão nos matar também. Ele morreu, não temos mais quem nos ensine, não temos mais quem possa nos salvar. Nesse mesmo instante dessa reclamação, um terceiro peregrino juntou-se a eles e perguntou: mas este a quem vos refere não é aquele que disse que qualquer um daqueles seguidores podiam fazer milagres como ele? Não, de maneira nenhuma, responderam os 2 peregrinos. Como é que a gente vai fazer milagre igual a ele? Mas esse a quem vos diz não disse que no 3º dia ele iria ressuscitar? Não, ninguém ressuscita. Isso é impossível. E aí eles foram conversando, os 2 foram reclamando e o terceiro indagando. Quando eles chegaram a Emaús, um deles convidou o terceiro peregrino a estar na casa dele. O terceiro peregrino entrou, sentou-se, pegou o pão, partiu o pão e desapareceu. Essa é a passagem do caminho de Emaús de Jesus, a aparição dele. Veja que interessante. Esses 2 peregrinos passaram 13 quilômetros reclamando a ausência de Jesus. E Jesus estava entre eles. Quando nós reclamamos, nós perdemos a percepção das coisas boas que estão ao nosso lado. As pessoas reclamam porque querem um amor, de repente o amor está do seu lado. As pessoas reclamam porque querem uma oportunidade, elas não veem a oportunidade, está reclamando, ela não vê a oportunidade. Então, se você puder, evite ao máximo na sua vida reclamar. Procure pensar, não positivamente, mas procure pensar naquilo que realmente você deseja. Como é que você vai realizar aquilo? Como é que você vai fazer aquilo? Como é que você vai dar vida para aquilo? Ah, não deu certo. Não precisa fazer assim. Continua. Às vezes, a ponte, ela é invisível. É o que a gente chama do salto de fé. Né? Isso falta às pessoas darem um salto de fé. E Deus quer todo dia que você dê um salto de fé. Ele quer que você saia daqui e vá para lá. Aí você não vai. Você acha mais cômodo ficar aqui reclamando. E tem uma coisa, né? Reclamação, ela adora carinho. Se você reclama, ela fica, porque ela se sente acariciada. É igual a preguiça, né? Uhum. A preguiça é quando você sente, né? A preguiça, se você ficar quietinho, né? Você fala, que legal, né? Ela tá. Então, a reclamação, ela adora carinho.
Quando você reclama, ela está ali, sabe, juntinha de você, no afago, ela não te deixa. Aí a pessoa se vicia naquilo. Porque nós nos viciamos tanto em coisas positivas, quanto em coisas que não são positivas. Não digo negativas, não positivas. A gente precisa se viciar na vida, na progressão da existência, nas realizações necessárias para transformar esse universo, para transformar o mundo e transformar a gente mesmo. E aproveitar a jornada, né? Porque é tudo tão lindo quando você está no processo, né, de crescimento, de aprendizado. A gente vê, às vezes, por exemplo, a senhora que está em casa, a senhora vai. Ó, agora a senhora, eu e você, hein? A senhora vai entender bem. Nasceu o seu bebê. Ai, aquela coisinha mais lindinha, pequenininho, pacotinho. Daqui a pouco a senhora tá reclamando, é porque eu não durmo à noite, é porque eu tô cansada, é porque eu não sei o que. Piscou, 18 anos indo pra faculdade. Ai, que saudade do meu filho quando ele era nenê. É viver a jornada, né? A gente vai sentir falta disso tudo, né? Muitas vezes a pessoa passa por um caminho e depois ela não consegue nem fazer aquele caminho porque ela não prestou atenção. Exato. Não prestou atenção no caminho, na rota. Durante toda a nossa vida, a gente vai estar fora de rota. As naves Apolo, durante toda a trajetória até a Lua, estavam fora de rota, elas não conseguiam ficar na rota. Mas aí o que eles iam fazendo? Ajustando a rota. Então veja, durante toda a nossa vida, a gente vai estar fora da rota. Nós vamos ter que ajustar a rota. Tem que entender isso. É você que vai ajustar. Deus te deu as ferramentas para isso. Ele te deu a inteligência. Ele te deu esse poder de magnitude, né, que só o ser humano tem. Nós somos os únicos seres do planeta que somos capazes de emanar e plasmar energia em outros da nossa espécie. Não tem nenhum que faz isso. Só nós. Então, a gente tem que contar as nossas dádivas todos os dias, antes de sair de casa, quando chegar em casa. Aliás, é um bom exercício, né? Escapou uma reclamação. Escapou, puxa, não, eu reclamei. Ótimo. Conte as suas dádivas depois que você reclamar. E se parar para pensar, né? Só o fato da gente estar vivo, estar saudável, ou para quem tá dodói, mas tem uma família, né? Tem amigos. A gente fez um programa aqui e eu trouxe uma psicóloga para falar de relacionamentos. E uma observação que eu fiz com ela, para minha amiga, para ela parar para pensar, né? Porque às vezes a mulher fica assim, porque eu queria um companheiro, eu queria um companheiro, eu queria um companheiro. Mas ela tem uma amizade de 20, 30 anos. Ela tem uma família maravilhosa, é unida, ela tem um irmão que é super parceiro. E ela só tá focando no que tá faltando. Mas ela não tá olhando todo o contexto do que ela tem, né? Eu tenho uma pesquisa, Lu, muito interessante, assim, perguntando às pessoas, principalmente de relacionamento. Essa pesquisa me levou a escrever um livro chamado Só o Amor Não Basta. Em toda a livraria do Brasil aí. Se você lê em outros idiomas, tem italiano, tem espanhol. Bom. E nessa pesquisa eu perguntava assim, tanto para os homens como para as mulheres, né? Então, perguntava para as mulheres, que tipo de homem você quer para casamento? As respostas vinham sempre assim, eu não quero alguém que fique no sofá. Eu não quero alguém que... Dificilmente as pessoas diziam O que elas queriam. O homem é a mesma coisa. Eu não quero uma mulher que estoure meu cartão. Essa era a primeira resposta deles, né? Eu não quero uma mulher que me proíba de assistir o futebol. Eu não quero... Sempre assim. Então, olha como nós estamos atrasados em relação à nossa própria evolução. Eu estou te perguntando o que você quer e você me responde o que você não quer. Cara, isso é tão básico. Nós Mas será que é porque as pessoas não sabem o que elas querem? Porque elas não fazem esse exercício? nunca parar para pensar.
antes de você sair do seu lugar, né, você precisa pensar um pouquinho. Onde eu quero chegar? Que caminho eu vou fazer? É uma viagem. Tudo isso é uma viagem. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas provavelmente sim, quando você preciosamente trabalhou na televisão brasileira, ainda trabalha, né? Se você tiver chance, você que está me ouvindo, experimenta ir numa escola de falcoaria, para que você entenda o que é o fluxo da existência, né? O falcão não te conhece, o falcão nunca te viu na vida, mas de repente você coloca a luva, se posiciona, faz o posicionamento correto, coloca um alimento na sua mão e ele sai lá de longe e vem aqui no seu braço. A vida tem sinais. Nós não ouvimos esses sinais. A vida dá sinal todo dia. A vida fala assim, para de comer gordura na churrascaria. Onde é que você foi hoje? Na churrascaria, comer gordura, né? A gente é repreendido a todo instante pela vida, principalmente em relação à saúde, né? Principalmente em relação a pessoas. Poxa, eu só encontro gente que me trai. Esse é o processo do padrão repetitivo de comportamento. O problema é você, não são os outros. Você é um imã para traidores. Eles vão ficar com você. Eles te adoram. Às vezes a mulher separa de uma pessoa porque a pessoa bebia. Ela casa com outro e o outro é bêbado. Aí ela resolve casar com um que não é bêbado. Nunca bebeu. Casou com ela, começa a beber. Olha ela casada com um bêbado novamente. O padrão repetitivo de comportamento ele vem afetando a humanidade de uma maneira brutal. As pessoas passam a viver as mesmas coisas, porque ela está criando esse padrão, não é o outro. Ah, mas ninguém me ama, ninguém me quer. É o seu padrão. Olha o que eu vou te dizer agora. A vida vai te dar sempre mais do mesmo. Você precisa descobrir qual é o mesmo que você está criando para a sua vida. Esse mesmo é de prosperidade? Esse mesmo é de doença? Esse mesmo é de desilusão? Precisa descobrir agora e cortar esse padrão repetitivo de comportamento. Por quê? Porque a vida vai te dar sempre mais do mesmo. Porque tanto a vida quanto o seu cérebro quer que né, você esteja certo. Eu gosto de conversar com meu marido, a gente gosta de filosofar sobre essas coisas. E um modo que eu gosto de encarar a vida é pensando o seguinte: se nós somos energia, átomos, elétrons, tudo no mundo é energia, então existe uma conexão, porque afinal a gente tem o polo passivo, polo positivo, polo negativo. Então, eu gosto de pensar na rádio, porque eu venho lá do 95 lá fazendo rádio. Qual estação você está sintonizando? Porque se você está sintonizando uma rádio de notícia, você não vai escutar música clássica. Se você está sintonizando uma rádio que toca pagode, você não tem como escutar sertanejo. E tudo é energia. Então, com o que você está sintonizando a sua rádio? Com o que você está se ligando? Se você quer estar com pessoas otimistas, seja otimista. É isso, né, basicamente? Na realidade, nós precisamos andar à sombra das nossas palavras. Talvez esse seja o maior desafio do ser humano. E a gente não anda à sombra das nossas palavras. Essa é uma pergunta que eu me faço, né? De vez em quando também. Eu estou andando à sombra das minhas palavras? Eu estou seguindo a minha crença? Eu estou fazendo o que é necessário para continuar o que eu quero continuar?
Então, o andar à sombra das suas palavras é que nos coloca nesse caminho de sintonia. Por isso que as pessoas não estão em sintonia, porque elas não caminham à sombra das suas palavras. Então não adianta nada a gente tá conversando aqui e tal, e aí eu vou no trânsito e xingo alguém. Eu tenho uma história interessante sobre isso, você me fez recordar agora. Na primeira comunhão de um dos meus filhos, nós estávamos na igreja, acabou a sessão. A igreja, ali no Brooklyn, o estacionamento o estacionamento não é comunitário, mas é aquele estacionamento que quem chega para. Uhum. Por quê? É óbvio, né? Acabou a missa, todo mundo vai embora, não tem o que fazer lá. Então é assim, se você parou o seu carro ali num lugar X, é só você esperar um pouquinho que daqui a pouco todos os carros estão saindo e você vai sair. E aí, acabou a primeira comunhão, todos nós saímos com as crianças, né? Todo mundo vestido de branco, aquela vela na mão, rezou pra caramba, cantou pra caramba, abraçou, Jesus esteja contigo e tal. Aí nós chegamos no estacionamento, você não tem ideia o que as pessoas se pegaram. Aí, o meu filho falou para mim, pai, eles estavam lá dentro rezando. Eu falei, filho, infelizmente não adiantou nada. Para muitos não adiantou nada. Gente dando soco no carro do outro, acabou de sair da igreja. Então, andar à sombra das nossas palavras é talvez o maior desafio que a gente tenha na existência. Se você não fizer isso, adeus, você está numa sintonia completamente equivocada na sua vida. Você me falando isso agora, me veio na cabeça o Pai Nosso. As pessoas, elas repetem sem refletir a respeito. Então, tem 2 pontos na oração que para mim, nessa oração para mim me pega tanto, que uma é, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, se eu estou rezando e dizendo para Deus, seja feita a sua vontade, como que eu vou questionar o que está acontecendo? Porque eu não sei. Então, se eu estou confiando, muitas vezes a gente já viu várias histórias, teve um acidente, o avião explodiu, morreu todo mundo, mas um sobrevivente, porque o despertador não tocou, porque aconteceu não sei o que não conseguiu chegar no aeroporto, tá lá a pessoa intacta. Outro ponto da oração que me pega é: perdoai como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você tá falando para Deus, me perdoa, condicionando a que esse perdão seja o mesmo que você oferece para o teu próximo, como que você não vai perdoar o irmãozinho? Porque você está condicionando. E as pessoas repetem o Pai Nosso e elas não refletem sobre isso. Na realidade, Lu, é assim, a gente não devia condenar. O erro começa na condenação. E se você condena, aí vem a questão do perdoar. Mas se você não condenar, você não vai precisar perdoar ninguém. E as pessoas têm as suas próprias características. Ninguém vai ser o que você imagina. Nós temos um movimento de tentar mudar o outro para o outro ser aquilo que a gente quer. Isso não existe, principalmente em relação ao casamento. É uma coisa terrível. E de repente a beleza está naquela diferença, está naquela coisa de diversificada. A beleza não é você encontrar alguém que te obedeça. A beleza não é você achar alguém que faça e goste daquilo que você gosta. A beleza está na diversidade, às vezes na insurgência, inclusive. Né? E a gente tem essa mania, infelizmente. Então, o Pai Nosso é uma oração poderosíssima que as pessoas repetem como outras e não colocam em prática.
não colocam isso no dia a dia, não andam à sombra das suas palavras. Né? Então é muito importante, quer dizer, se você está aprendendo sobre espiritualidade, ótimo, eu estou aprendendo tudo sobre espiritualidade. A grande questão é, está aplicando? Não, ainda não. É que nem aquela esteira que as pessoas compram, deixa lá na garagem pegando pó. Por que você comprou a esteira? Um dia eu vou fazer. Tá lá pegando pó. Eu sei que a senhora assustou que eu tô comparando espiritualidade com esteira, mas eu queria causar esse choquinho na sua cabeça para você guardar essa informação. Você sabe que Conhecimento sem aplicação não não funciona. adianta. Então, aprendeu, executa. Pratica. Né? Inclusive, faz o teste. Fala, hoje eu aprendi o perdão, a paciência e a gentileza. Pega o seu carro, sai guiando, dá passagem, deixa o pedestre atravessar na faixa. Começa por coisas simples. Não precisa ser sofisticado. Começa por coisas simples e você vai ver se você está sendo gentil, se está tendo compaixão, se está tendo humanidade. Essa questão da humanidade hoje está terrível, porque hoje uma pessoa sofre um acidente, ninguém socorre. Todo mundo com o celular filmando. Ninguém socorre. Olha a falta de humanidade, por onde anda. Tem um livro seu que é o Tente Outra Vez, em que você fala a respeito da sensação de que nada do que eu estou fazendo vai dar certo, a respeito de será que é possível voltar a amar. Eu queria que você resumisse um pouquinho qual foi a sua intenção, o que você buscava alcançar com esse livro, trazer talvez algum tipo de um despertar nas pessoas de que vale a pena. Não é porque fracassou uma vez que tudo acabou. Lu, a tentativa do livro é justamente essa, ele atingiu o objetivo dele. Tente outra vez, mas não do mesmo jeito. Você não precisa desistir do seu fator. Você precisa aprender com aquele, não diria fracasso, mas com aquilo que não deu certo. Aprende, melhora, aperfeiçoa. Eu tenho amigos que já casaram-se 4 vezes. Eles estão separando. Aí fala, Romão, a 4ª vez, você não aprendeu nada com os outros 3 casamentos? Vai separar de novo? Nós temos que tirar lições de onde falhamos. Não erramos, porque ninguém quer errar. A gente não faz algo, eu vou errar. Né? Você acha que está acertando, você acha que está fazendo certo. Então você só falhou. Você não errou, você falhou. Você vai lá e melhora aquilo que você está fazendo. Relacionamento, por exemplo, um casamento fracassado pode ensinar muita coisa para a felicidade do próximo, mas ninguém usa. Então, fracassou meu casamento porque quando eu tomava banho eu jogava a toalha em cima do edredom novinho que a minha esposa comprou. Porque a mulher é assim, né? Uma vez ela fala, 2 vezes ela avisa, a 3ª vez já é ofensa, né? Então, o homem não entende isso, né? O ogro não entende isso. Aí vem aquela pendura, né? Ela cata tudo que ele nem lembrava mais, né? E começa a jogar aquelas penduras todas. Mas, nem lembro mais disso. Mas eu lembro, né? E lembra. E lembra tudo, né? Nós precisamos aprender. O livro fala justamente sobre isso. Você deve tentar outra vez, mas você deve tentar outra vez melhorando onde você falhou. Porque não é o fato de você tentar que você vai conseguir. É o fato de você melhorar a sua tentativa, torná-la mais eficiente. O que é competência? Competência é quando nós transformamos o nosso esforço em resultado positivo. Então, quando nós falhamos, nós precisamos transformar esse esforço da nova tentativa em resultado positivo. Com criatividade. Mas eu sou uma pessoa muito inteligente.
né? Isso eu ouço demais hoje. Falo, olha, inteligência é legal, mas criatividade é mais importante. Uma pessoa inteligente, um ser humano inteligente, criou a roda. Porém, um ser humano criativo colocou um eixo entre duas rodas. O que é que valeu mais, a roda ou o eixo? Então, a criatividade. Então, nas suas tentativas, legal, você é uma pessoa inteligente, mas procure ser mais criativo, criativa nessa nova tentativa. Mais competência, transformando seu esforço em resultado positivo. É aquele ditado, né? As pessoas falam assim, errar uma vez é humano, persistir no erro é burrice. Porque eu acho que a ideia de quem criou esse ditado era justamente isso, né? Beleza. Então, assim, eu coloquei essa fichinha aqui, ela escorregou, caiu. Mas eu preciso que ela fique aqui. Então, eu vou ver um jeito melhor de apoiar para que ela não escorregue. Não é simplesmente jogar tudo pro alto e desistir. Mas essa geração de agora não tem mais paciência para isso. A gente, na realidade, alguém disse que era só repetir que você ia conseguir, né? Então, não desista. Não é bem assim, né? Eu não diria isso, não desista. Se você não desistir e continuar fazendo a mesma coisa, o resultado é igual. Então, não desista, mas aperfeiçoe aquilo que você está pretendendo. Eu queria uma mensagem sua, porque uma coisa que eu tenho visto que é muito padrão das pessoas é assim: ela está muito satisfeita com aquilo que está acontecendo com ela, ela quer fazer outra coisa, mas ela não começa a fazer outra coisa porque ela ainda não tem alguma coisa, porque ela ainda não desenvolveu tal coisa, porque ela ainda não conseguiu alguma coisa, e aí ela vai colocando várias condicionantes, em vez de ela colocar um pé na frente do outro e tentar andar. O que você tem para falar para essas pessoas que fazem isso o tempo inteiro para justificar ela nem iniciar algo novo? Na realidade, ela precisa de uma autodesculpa, né? Quem usa o ainda, nesse sentido, né, Lu, que você colocou, é uma autodesculpa. Ela está se autodesculpando para o cérebro dela para ela não fazer aquilo. Nós temos muito mais facilidade em encontrar maneiras e desculpas para não fazer do que meios de realizar. O eu não posso por causa disso, eu ainda, é muito mais fácil, é muito mais simples. Eu, por exemplo, em muitas coisas da minha vida, às vezes eu nem conseguiria fazer determinadas atividades que me solicitam. Mas antes de dizer não, eu paro um pouco e digo, como eu faria para atender esse pedido? E aí eu vou pensar, vai dar certo se eu fizer assim, aí eu consigo atender o pedido. O que as pessoas precisam entender é que essas desculpas são auto-desculpas. É para você mesmo, não é para ninguém. Ninguém está nem aí quando você fala isso. Eu não fiz isso porque ainda não... Eu não fiz isso porque ainda... Ninguém está nem aí. As pessoas não estão preocupadas com o seu ainda. Então, e você fica numa comodidade, né? De não realizar. E aí você arruma essas desculpinhas para você mesmo. E aí eu chego nesse presente lindo que você me deu, esse livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. Mensagem central dessa obra aqui. Toda vez que terminava uma palestra minha, as pessoas falavam assim para mim, Romão, me ensina a ler a Bíblia. Romão, a Bíblia é muito difícil. Eu vi muito isso. Aí um dia eu voltando de uma palestra, eu falei, eu vou escrever um livro com 60 ensinamentos bíblicos, escritos em 1.800 caracteres, significa que você lê cada ensinamento bíblico em 3 minutos. Eu falei, eu vou escrever de maneira contemporânea. O que é isso? É que qualquer um entende. Né? Uma linguagem que a pessoa entende aquela passagem bíblica. E aí eu selecionei 60 passagens bíblicas e fiz isso. Fiz esse livro dessa forma.
E eu garanto a você, quando você terminar de ler o livro, vai parecer que você leu a Bíblia. Porque você vai aprender muito sobre a Bíblia. Você vai aprender 60 passagens bíblicas de uma maneira espetacular. E é o retorno que eu tenho tido, né, dos leitores, né? Fala, nossa, Romão, essa passagem eu gosto dela, mas eu nunca consegui ler para entender. Como eu tive o trabalho de transformar na linguagem contemporânea, eu facilitei para você. Eu já abri em um aqui, olha, Filipenses 4:13, você pode vencer o medo. Esse eu acho que é o maior problema hoje em dia que as pessoas, a humanidade está enfrentando. O medo do julgamento, o medo de perder o emprego, o medo, o medo, o medo, o medo, o medo. Coragem não é ausência de medo. O medo sempre estará presente na nossa vida. Coragem é você seguir em frente, mesmo com medo. Não pense em você, Lu, que eu não tenho medo. Tenho medo de fazer muita coisa. Tenho medo de subir no palco até hoje. Né? Ainda dá frio na barriga. Eu vou fazer um evento agora aí na próxima semana. São mais de 3.000 pessoas lá. Romão, mas pô, você já fez isso 2.000 vezes. Não tem problema. O medo, inclusive, ele é uma coisa que eu gosto. Sabe por quê? Ele não deixa a gente ser imprudente. Pessoa que não tem medo é imprudente e acaba causando um acidente na sua própria existência. Eu gosto do medo. Quando eu sinto medo, é um chamado assim, Romão, olha a prudência. Né? Então, embora eu tenha subido ao palco mais de 2.000 vezes na minha carreira, eu vou lá, eu confiro os itens, eu confiro o som, eu confiro tudo que precisa conferir até hoje. Né? O medo me traz prudência, não desistência. Romão, amei conversar com você. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado e que eu não te perguntei? Não, você me perguntou tudo. Eu aqui estou muito feliz de estar aqui com você. Prazer imenso poder falar um pouco da minha carreira, e isso é sempre muito bom, porque são pessoas como você, né, que conseguem levar os meus livros aí até o seu público. São pessoas como você que dão oportunidade de a gente ter esse tipo de conversa nutritiva, né? E que é difícil hoje, você sabe disso. O mundo da televisão hoje virou uma perfumaria completa. Uhum. É muito difícil você discutir boas ideias. Então você está de parabéns, Lu, pelo seu Obrigada. programa, pelo que você tem feito aqui, pela sua carreira brilhante. Eu desejo você muito sucesso, ainda mais. Eu agradeço, vindo de você, eu fico muito feliz. E para quem está em casa e veio assistir esse vídeo para buscar uma resposta, o que aperta o peito, mas finge que não dói, por onde que ela começa a se olhar para encontrar a resposta para essa pergunta? Doeu, grita. Doeu, se defende. Você não precisa suportar essa dor, nem por você, nem por ninguém. As dores, elas são manifestações de defesa que o universo nos dá. A gente precisa entender isso e usar. O universo está querendo que você se defenda. É por isso que você está sentindo dor. Vai lá e se defende. Para você que acompanhou o bate-papo nosso completo, muito obrigada. A sua presença aqui com a gente é muito importante. Para você que participou do chat, eu também agradeço pelas mensagens, procurei ler a maioria delas. Para você que está aqui já falando, o Romão precisa voltar, depois volta, assiste de novo essa entrevista, vai ficar gravada aqui no canal, porque a nossa conversa foi muito rica. E eu tenho certeza que tem passagens aqui na nossa conversa que pode acrescentar muito na sua vida. E lembre-se, eu tenho muito carinho para chamar todos os meus convidados. Eu trouxe o Romão aqui para trazer toda essa informação para você, porque você tem um que a mais. Não deixa ninguém falar o contrário disso, não. Boa noite. Até semana que vem.